Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre resumo expandido. E nós vamos falar a partir da dúvida da Gutiana, que é uma dúvida muito interessante e eu acredito que vai servir muitas pessoas. Então vamos lá. Ela falou o seguinte: muito bom o vídeo, professora. Obrigado por compartilhar seus conhecimentos. De nada, Gutiana, nós estamos aqui realmente para isso e ficamos muito, mas muito felizes mesmo quando vocês participam, quando a gente consegue ajudar, porque aí nós conseguimos sentir, não só eu, como toda a equipe aqui, que estamos trabalhando de uma forma bacana para produzir conhecimento, para melhorar a ciência no Brasil. Por isso que a gente sempre tem que pedir aquele monte de coisa, né? Deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, porque essa é a nossa missão, que nós acreditamos, não só nossa, mas de vocês também. Se nós conseguimos compartilhar, criar uma rede de compartilhamento de conhecimento, certamente seremos pessoas melhores e sociedades melhores. Ou sociedade melhor, né? Uma do Brasil, mas sociedades como um todo. E aí você continua. Para fazer um resumo expandido, só posso fazer de alguma obra escrita por mim, dissertação ou tese, até um artigo meu, ou eu posso fazer um livro que li, respeitando o número de caracteres. Li um livro que é coletânea, com vários artigos. Queria saber se cabe um resumo expandido nesse caso. No caso, o livro aborda uma mesma temática. Vamos lá, Gutiana, e vamos saber um pouquinho mais sobre resumo expandido. O resumo, ele é resumo de alguma coisa. Não precisa ser seu. Você pode sim fazer resumos expandidos ou resumo expandido de uma outra obra. O que você tem que fazer é colocar no material que trata-se de um resumo expandido de uma obra X. Você pode não só fazer um resumo expandido dessa obra, como você também pode fazer uma resenha dessa obra. No resumo expandido, você iria resumir o livro com suas próprias palavras e aí fazer o resumo do material. Nesse caso, o resumo expandido poderia ser um nome adequado, mas você pode fazer um resumo só de uma obra, só que não é um resumo pequenininho de 350 palavras, como é o resumo de um TCC. Você pode fazer o resumo robusto, né? Como você está falando de um livro, até 10% ali do livro, do número de páginas do livro, e assinalando que você está fazendo um resumo de livro, ou resumo ou resenha. O resumo, nesse caso, seria o conteúdo do livro pelas suas próprias palavras. Não pode copiar do livro, só se você copiar, colocar citação direta, citar a página, inclusive fazer aquela formataçãozinha de recuo. Mas no resumo, você não vai dar as suas contribuições enquanto pesquisadora ou leitora ou crítica daquela obra. No resumo, pura e simplesmente, você vai dizer o que aquela obra falou. Então, eu vou te dar um exemplo. Esse trabalho trata-se de um resumo da obra de telepsiquismo do fulano de tal. E aí você vai dizer o que você falou, o que ele trata. Então, você pode colocar que é uma obra composta, no seu caso, de uma coletânea composta por 20 artigos. Esses 20 artigos foram organizados, aí você vai fazer o resumo dessa obra, que é muito pertinente, principalmente para quem está nesse momento de profunda leitura. Às vezes a gente tem que ler um livro muito rápido, então a gente mesmo acaba procurando o resumo do livro para ver se até serve, né, para nossa linha de pesquisa ou para as nossas contribuições aí de pesquisas e conhecimentos do dia a dia, e a gente procura esse tipo de material. Outra opção é você fazer esse tipo de material de resumo, só que em formato de resenha. Aí, nesse caso, você vai fazer um resumo ali da obra, só que você vai dar as suas contribuições enquanto leitora, enquanto pesquisadora, enquanto crítica. E aí você pode usar também, e deve, né, nesse caso da resenha, outros autores para conversar. Por exemplo, você vai fazer o resumo, aí vai falar que o resumo é de uma coletânea, e ele fala sobre a temática de educação, e aí você vai dar o parecer ali, o viés da obra, e vai falar se você e outros autores concordam ou não concordam, se contribui, se não contribui, e aí você vai organizar o seu material dentro dessa linha de resenha. Se você está preparando o seu material para apresentar em algum congresso, algum edital, alguma revista específica, algum simpósio, aí você vai ter que se preocupar com as normas do simpósio
simpósio, com as normas do congresso, com as normas da revista. Enquanto você fazer um resumo expandido da obra de outro autor, ok. Dá para publicar? Dá para publicar. Ah, vai ser aceito em todo lugar? Depende. Depende qual é o motivo que você está fazendo, depende qual é a área, depende o que você está falando, por exemplo, respeitar os números de caracteres. Então, você está vendo algum edital, você está vendo alguma revista? Porque no caso de números de caracteres, para resumo, geralmente a gente conta para aquele resuminho que vai no artigo, que são aí mais ou menos 350 palavras, ou, se eu não me engano, 800 ou 1000 caracteres, tá? Se eu não me engano, na maioria das revistas, tá? Agora, se você fala de um resumo expandido ou de uma resenha, geralmente você está falando de páginas, 5, 7, 8, 10 páginas, dependendo da revista, da obra que você leu, mesmo porque já imagina, um artigo de 10 páginas, não dá para você fazer um resumo de 10 páginas. Então, vai depender do que você está se propondo a fazer e para onde você está apresentando. A regra de ouro, geralmente os resumos compõem mais ou menos 10% da obra, do volume da obra, e vai depender da sua organização, aonde você está apresentando, o formato que você está apresentando. O resumo, você vai se focar na obra enquanto obra, você vai se focar realmente em dizer ali, resumidamente, com as suas palavras, o que aquela obra falou, sem acrescentar nada, e no formato resenha, você já entra com o formato de você participando do texto e trazendo outros autores também. Então, veja, como eu te falei, depende muito da onde você está apresentando, tá? Eu já conheci pesquisadores, até doutores, que têm práticas, como a gente é obrigado a ler muito, então a gente vai desenvolvendo algumas técnicas de, já no processo de leitura, fazer resenhas, para a gente melhorar ali nossa argumentação. Às vezes está fazendo um doutorado ou pós-doutorado, e essa prática vai auxiliar bastante. Isso é interessantíssimo você saber, porque se você está adotando essa prática, você também pode adotar essa estratégia como desses pesquisadores que eu te falei. Então, como a gente tem que publicar muito, tem muitos pesquisadores que publicam todas as suas resenhas, especialmente quando são obras que estão chegando agora na academia, que estão chegando agora no Brasil e às vezes nem estão no Brasil. Então, às vezes você tem uma obra que você tem que ler, por exemplo, e essa obra é estrangeira, aí você faz um resumo simples que é super fácil de publicar, que quando não tem essa tradução aqui no Brasil. No seu caso, o resumo, ele pode ser tanto de um dos artigos, porque já que é uma coletânea, geralmente uma coletânea é uma organização de materiais, funciona assim: eu organizo aquele material e aí eu peço para 20 pesquisadores diferentes escrever 20 capítulos diferentes, cada capítulo como se fosse um artigo. Se esse for o seu caso, você pode fazer tanto o resumo do artigo quanto o resumo da coletânea. Aí, nesse caso do resumo da coletânea, você teria que apresentar artigo por artigo. Eu fiz um resumo desta forma de uma organização que o professor João Batista Borges Pereira fez aqui do Brasil com relação às religiões, as principais influências religiosas, e tinha vários artigos nesse material que ele organizou, e eu fui resumindo pequenininho cada um para conseguir dizer ao leitor como ele tinha organizado, né? Como ele tinha escolhido, e claro, falando sobre as principais influências religiosas de acordo com o que o professor tinha organizado naquela obra. Veja, você está falando de apresentar a obra inteira, mas você também poderia fazer o resumo de um artigo só daquela obra específica. E aí, você também pode optar em fazer o resumo como um resumo ali daquele artigo, ou fazer uma resenha, que é colocando outros autores, criticando ou colaborando, contrapondo ou contribuindo com a visão daquele autor. Um exemplo, eu vou falar de inovação, aí eu começo falando de Schumpeter, aí eu continuo falando de inovação, aí eu vou falar do Rogers, aí eu vou falar de outros autores que trabalham com inovação, aí eu faço um resumo de um capítulo do Schumpeter, por exemplo, específico, e vou contribuindo com outros autores que falam de inovação, ou contrapõem ou não contrapõem, ou colaboram ou não colaboram, e até colocando o meu ponto de vista como leitora, né? Ele conseguiu abranger todas essas informações, e aí a gente começa a ter um outro tipo de material. Esse exercício é muito bom, você consegue alcançar bastante gente e progredir muito em sua leitura. Então, se você está vendo esse vídeo, viu até o final, aproveite essas técnicas e invista, porque esse tipo de publicação ajuda as outras pessoas e ajuda você também. Espero ter ajudado. Um grande abraço, não se esqueça de fazer assim como a Gutiana, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até a próxima!